Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar do mercado de transferências. Eu não podia deixar de comentar sobre isso. James Ward-Prowse é emprestado para o Nottingham Forest. Não tem opção de compra ou obrigação até onde eu sei, mas assim, um dos melhores meio-campistas da última temporada, deu um monte de assistências. É chutado pelo Julian Lopetegui, né? Assim, eu não entendi, sério mesmo. Eu fiquei tão impressionado ano passado com o West Ham no mercado de transferências. Só que não deu pra transparecer tudo isso dentro de campo, porque o David Moyes é um dinossauro. Mas a questão é, eles venderam o Declan Rice, trouxeram o Mohamed Kudus, excelente jogador, trouxeram também o Edson Alvarez e o James Ward-Prowse. Eu pensei, caraca, o Ward-Prowse nesse time vai dar certo. E deu, e jogou muito bem, né? Tipo, não dá pra falar que o Ward-Prowse jogou mal. Marcou gols, deu as assistências, ele fez o que você imagina dele, é um maestro distribuindo o jogo, mas aí às vezes eu tenho um ranço com técnicos espanhóis que ficam preferindo trabalhar o jogo de maneira muito mais de armação lenta e às vezes não aceita muitos caras que jogam de maneira um pouco mais objetiva, porque o Ward-Prowse, por mais melhor que ele seja, ele é um meio-campista que arrisca muitos passes, né? Ele é um cara que tenta muitas bolas enfiadas e tem técnico que tem assim aquela ânsia de não, vamos construir a jogada com movimentação, a gente não quer apenas bola enfiada. Num caso, a gente pode até pensar nisso, o David Moyes, ele tinha sorte de ter o Ward-Prowse porque para um jogo de transição, as bolas enfiadas dele funcionavam muito bem. Ele era um cara que fazia valer muito essa questão dos passes longos e dessa construção de jogadas de uma maneira mais objetiva. Mas numa armação lenta, o Lopetegui preza mais pelo passe curto e eu fico pensando, né, mas não tem espaço pro Ward-Prowse nisso, não? Às vezes, eu acho que o time tem que ser dinâmico, ele não pode jogar só de uma maneira previsível. Então, eu fico pensando assim se é a melhor ideia, né? Você abrir mão de um jogador como ele, porque, convenhamos, o meio-campo do do West Ham não tem ninguém mais criativo do que ele, né? O Paquetá é criativo até certo ponto, a mesma coisa pro Kudus. Eles são capazes de dar assistências, mas assim, não no mesma qualidade que o James Ward-Prowse. Então, acredito que eles percam um grande jogador. E a gente tem, por outro lado, o Nottingham Forest ganhando um baita meio campista, né? E convenhamos que o Nottingham Forest tá gastando grana pra dedéu, hein? Vamos falar a verdade, pelo menos eu vi uns 3 Where We Go hoje pro Nottingham Forest, né? Eles não param, né? Tipo, os caras... Muita gente fala do Chelsea que tá com um elenco grande, e de fato tá, e pelo visto não vai se livrar do Sterling nem do Tio, né? Mas o Nottingham Forest é um negócio inacreditável, né? Vamos lembrar que eles contrataram, desde que voltaram pra Premier League, nas 3 primeiras janelas, 45 jogadores. E engraçado que o melhor jogador da equipe, que era o Brennan Johnson, ele tava do time desde a segunda divisão e não foi contratado. Aí depois foi vendido, obviamente, né? E o Nottingham Forest já foi punido por estar fora do limite de prejuízo máximo por 3 anos de 105 milhões de libras. E os caras estão, ó, igual o Jô Soares, já viu? Ah, se a gente tá dentro do limite, bom, né? Mas se não tiver, só os mais velhos vão entender essa referência, né? Quem viu o Vivo Gordo vai entender. Agora, assim, os caras estão loucos, né, pra ficar com uma campanha melhor. Acho que eles querem mesmo sonhar alto, né? Voltar a um espaço de protagonismo da equipe que na década de 80 foi campeão da Champions League 2 vezes. Mas assim, o Nottingham Forest tá gastando muito, pelo menos gastando bem, né? Vamos falar a verdade, James Ward-Prowse, baita meio campista, né? Agora, vamos ver se dá certo dessa vez. Vamos ver se a quarta janela gastando feito um louco tem mágica, né? Porque as primeiras, assim, eu até citei aqui, né? Eu fiz até um vídeo, né? Acho que eu gravando na tela do celular mostrando todos os jogadores que eles contrataram, o elenco que eles tinham, que era meio absurdo, né? Eles gastaram 500 milhões de libras em 3 janelas de transferências e assim, o time era horrível. Não adianta você gastar tanto dinheiro se você não tá contratando os jogadores certos. O Aston Villa, o West Ham, eles montaram as equipes deles de maneira mais inteligente, sem dar esses panic buys danado. Então, eu fico olhando assim, o Ward-Prowse é uma contratação que eu admiro muito, um baita empréstimo, mas a questão é que vamos ver quantos dessas contratações vão realmente se encaixar com essa equipe. A ver, eu gosto muito do James Ward-Prowse, um dos meus meio-campistas favoritos que eu tenho na Premier League, mas eu acho assim que o West Ham pode estar cometendo um erro em abrir mão dele, né? Até porque ele era excelente para jogadas aéreas. Ele é um cara assim que não dá, eu não abria a mão de jeito nenhum. Esse era um cara que, mesmo que não fosse titular absoluto, ele tem importância, ele poderia ajudar em muitas circunstâncias diferentes, principalmente em jogos apertados, né? Tipo quando você precisa da bola enfiada, do passe longo. Não acho que alguém no West Ham tenha tanta qualidade quanto ele nesse aspecto. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.